Oi meninas, tudo bem? Estamos começando mais uma hora da beleza no ateliê e hoje, como prometido na semana passada, a gente vai falar um pouquinho sobre loiros. Eu vou dar algumas dicas para vocês de como cuidar desse cabelo loiro e vou explicar um pouquinho os métodos que tem para a gente clarear esse cabelo, a diferença um pouquinho entre mechas de papel, de touca, coloração e alguns cuidados. Eu trouxe também um cabelo para mostrar para vocês essa descoloração que a gente fez nele e quais os cuidados que ela tem para deixar esse cabelo sempre brilhoso, hidratado. Então eu vou falar um pouquinho sobre o clareamento com tinta, tá? Por exemplo, se vocês têm um cabelo hoje no tom do meu, na altura do meu, que é um 6, que é um loiro escuro, a gente pode ir clareando ele com coloração aos poucos, gradativamente. A gente pode aplicar uma coloração depois 7 com a OX correta para abrir, né, uniforme a raiz até as pontas. E aí, conforme vai passando, conforme a reação desse cabelo, a gente pode depois ir diminuindo essa tonalidade, né? Por exemplo, passando para um 8. Tem aí sempre, a gente normalmente utiliza aí o 8.1, que a gente sempre gosta de colocar um fundo acinzentado nesses cabelos para não deixar eles amarelados, né? Não deixar eles aí devido à utilização que muitas pessoas usam, o chapinha, secador, o sol, então acaba sempre amarelando esse cabelo. A gente gosta de sempre utilizar um fundo mais acinzentado. Então a gente pode aplicar sempre uma coloração um tom mais baixo. Como eu falei, com a OX certa, a gente consegue dar um fundo de clareamento um pouco maior nesse cabelo com coloração também. Depois a gente tem a maneira de clarear esse cabelo com touca. Eu gosto bastante da utilização da touca, acho que fica um efeito bem legal no cabelo. A touca é aquela que a gente aplica e vai puxando fio a fio. Hoje a gente não tem só esse método de puxar fio por fio, tem várias toucas que tem aberturas na parte superior ali da cabeça, tem algumas que tem na parte de trás que dá um efeito diferente para esse cabelo. A touca, ela dá aquele efeito de cabelo do loiro bem misturado nesse cabelo. Então a gente consegue fazer várias tonalidades também, um loiro mais fechado, um pouco mais aberto. Dá pra fazer um moreno iluminado também com a touca. É pra quem gosta bastante de cabelo com mechas bem misturadas, bem finas. Não que isso não dê pra fazer no papel, mas eu acho que na touca ele fica um pouco mais diferente, assim, ele fica bem misturado no cabelo mesmo. Já de papel, a gente tem uma ampla variedade de opções para fazer essas mechas. Então o papel a gente faz com papel alumínio, e aí vocês podem escolher, como tem mechas direto da raiz, né, da raiz às pontas, pode fazer uma raiz esfumada, pode estar optando em fazer um ombre hair, californianas. Então a gente, dependendo da maneira com que a gente faz a aplicação deste papel, a gente dá um efeito diferente para essas mechas. Então a gente pode fazer com mechas com transparência, costurada, iriçada, conforme a gente faz as laterais, a parte de trás e o topo, a gente consegue dar modelos diferentes para este cabelo mechado. Então hoje o papel ele é muito utilizado por causa dessa variedade de trabalho que a gente pode fazer com ele. Então, a maneira com que a gente vai aplicar este produto no papel, a maneira com que a gente vai puxar ele, é o que vai dar o efeito que a gente quer neste cabelo. Então, o papel ele é bastante utilizado. Esse cabelo que eu trouxe para vocês hoje, tá? Ele é um cabelo que ele tava ficando já grisalho. Ele estava começando o processo da raiz dele já grisalha, e aí a coloração, né, que ela tinha, as mechas também já estavam um pouco mais baixas. E aí o que ela optou em fazer? Deixar todo ele branco. Então, para a gente poder uniformizar um pouco a cor que estava esse cabelo, a gente acabou fazendo uma descoloração global, que é onde a gente descoloriu todo esse cabelo. Então, é um processo que ele requer bastante cuidado na aplicação, bastante cuidado com esse fio. A gente fez, antes de fazer esse processo, a gente fez algumas hidratações para deixar esse fio bem protegido para depois fazer essa descoloração. Porque é onde a gente aplica, né, o produto, né, a OX, o pó, em todo esse cabelo.
Então a gente deixou ele bem acinzentado, do tom do grisalho que ela tinha. E aí depois a gente só mantém ele com hidratações e aplicações de matizadores. A gente nem faz mais tonalização, porque aí ele emparelhou. A gente fez essa descoloração, ele acabou emparelhando com o branco que ela tinha do cabelo. Então toda vez que a gente faz uma hidratação nela, a gente acaba aplicando junto um matizador para deixar esse cabelo mais nessa tonalidade mais cinza, para misturar bem com o cabelo natural dela. Então, algumas dicas aí que a gente pode dar para vocês para cuidar desse loiro primeiro a gente procura sempre um profissional que tenha produtos qualificados. Quando a gente vai fazer essas descolorações, a gente utiliza sempre produtos que tenham, né, dentro deles composições que consiga devolver para esse cabelo tudo que a gente retira dele na hora da descoloração. Então, hoje eu utilizo a linha da Vloss, que ela é uma linha bem completa. Ela consegue aí dar uma recuperação para esse, mesmo no momento que a gente está fazendo essa retirada de massa, essa retirada de água desse cabelo, com os produtos da Vloss eu consigo recuperar, né, dar uma devolução desses materiais que a gente está retirando desse cabelo. Então, a gente utiliza aí, né, pode para fazer essa descoloração, como eu falei, tanto com touca quanto com um papel, a gente utiliza pó, descolorante, depois a gente faz uma aplicação de tonalizante no lavatório, que é onde a gente coloca um pigmento no cabelo, porque quando a gente está descolorindo com pó e com AOX, a gente só está tirando toda a cor que este cabelo tem, vamos dizer assim. A gente está deixando ele um cabelo, vamos supor, sem pigmento, né? E aí depois a cliente escolhe a cor que ela quer. E aí depois a gente leva a cliente pro lavatório, que é onde a gente vai devolver o pigmento para ela, na cor que essa cliente deseja. Por exemplo, hoje a gente tem loiros aí acinzentados, que nem da nossa modelo. Depois a gente tem cores champanhes, tem mais dourado. Tem um loiro, quem quer moreno iluminado, daí é um loiro mais fechado. Então tudo isso a gente vê com a nossa cliente e depois a gente vê no lavatório, passa pro lavatório e faz essa aplicação do tonalizante e define a cor dela. Então, para vocês cuidarem deste cabelo, tá? Fez no salão, ficou lindo, maravilhoso, atingiu o tom que vocês querem. Aí foi pra casa, meu cabelo depois de uma semana amarelou, meu cabelo tá ressecado, não tá o que eu imaginava. O que que a gente faz? Meninas, primeiro, antes de vocês fazerem um processo de clareamento no cabelo, é bom sempre fazer uma hidratação. Uma semana antes ali, hidratem esse cabelo. Dê pra ele uma hidratação, uma reconstrução, pra ele dar aquela encorpada, porque depois o processo que vocês vão fazer é um processo que ele é bem agressivo. Então a gente precisa dar essa hidratada nele. E após esse processo, vocês também têm que hidratar este cabelo. Porque como eu falei anteriormente, esse processo de descoloração, a gente está tirando muitos nutrientes do cabelo. A gente está tirando a massa que ele tem, a gente está tirando o pigmento dele, a gente está tirando a água que tem nesse fio. Então a gente está deixando a cutícula dele bem ressecada, né, com este processo. Como eu disse, por mais que hoje em dia as marcas já consigam fazer produtos que minimizem um pouco este dano que a gente faz. Mesmo assim, a gente tá retirando tudo que esse cabelo tem. Então, a gente precisa recolocar isso. E como que a gente faz? Fazendo hidratações, fazendo reconstruções. Então, sempre depois da descoloração, de 15 em 15 dias, faça uma reconstrução, faça uma hidratação. O legal também é vocês terem uma linha de manutenção para vocês cuidarem deste cabelo em casa. Então hoje a gente tem linha de manutenção que é o mesmo produto que a gente usa no salão. Então para cabelos loiros a gente sempre indica vocês usarem a linha Blonde, que é shampoo, condicionador e máscara, que aí vocês fazem a utilização do shampoo Blonde, que é para deixar ele matizado. Aí vocês podem usar, intercalar, né? Não precisa usar os dois juntos, vocês podem intercalar, às vezes condicionador, às vezes a máscara. Vocês podem deixar essa máscara
uns minutinhos aí no cabelo para devolver aquela cor. Então vocês vão estar sempre mantendo esse processo que a gente faz aqui no salão na casa de vocês, com essa linha. A gente sempre indica uma linha de, mas por que eu não posso comprar aquele shampoo que tem lá no mercado ou lá na farmácia? A gente sempre indica essa linha de salão porque é uma linha que foi feita, né, para esse tipo de cabelo, que teve esse tipo de processo. Então ele tem um pH mais baixo, ele tem alguns nutrientes, né, específicos para esse processo que foi feito nesse cabelo. Então, aqui no salão a gente tem a linha da Vloss, que a gente tem linha para quem faz progressiva, para quem tem cabelos coloridos, a gente tem linha para quem tem cabelo loiro, para quem fez esse processo, a linha blonde deles é maravilhosa. Então, vocês podem fazer também, ir até o salão e fazer de vez em quando uma tonalização para devolver um pouquinho o pigmento desse cabelo que foi se perdendo aí com o tempo. Fazer uma hidratação com uma matização junto. A Vloss também tem bastante produtos que eu utilizo aqui no salão para devolver o brilho desse cabelo loiro, né? Para ele poder dar aquela vida. Porque não é só o processo, vamos dizer assim, o dia a dia também acaba deixando um pouco esse cabelo amarelado. O sol, né? A utilização, piscina, praia, tudo isso, até mesmo a poluição diária, né, acaba concentrando produtos, vamos dizer assim, acaba concentrando coisas no cabelo que deixam ele amarelado. Então a gente sempre indica vocês fazerem essa hidratação, essa termolimpeza no fio, no salão para dar essa recuperada. E em casa também vocês podem fazer isso. Outra dica, não utilizem chapinha. A chapinha é a grande vilã dos loiros. Por quê? Porque o calor, o excesso de calor amarela esse fio. Então assim, Babyliss, excesso de utilização de chapinha, de Babyliss, secador muito quente, quando vocês colocam ali um secador, tipo, preciso secar meu cabelo, e vocês não precisam secar o cabelo no máximo da temperatura que o secador tem. Pode utilizar uma temperatura um pouquinho mais baixa, levar um pouquinho mais de tempo para secar, porque o excesso do calor, gente, ele amarela muito esse fio. Então, muitas vezes a cliente volta no salão, mas eu não fiz nada, eu usei o shampoo a cada 2, 3 dias, mas meu cabelo amarelou. Só que aí toda vez que ela lava e seca o cabelo, ela passa uma chapinha. Então isso acaba amarelando esse fio. Então assim, algumas dicas utilizem, né, produtos com protetor térmico por causa do sol, não utilizem chapinha, procure não utilizar o secador muito quente, não fazer excesso de uso de Babyliss também, isso tudo ajuda vocês a manter este loiro, tá? Então, aí tá um pouquinho das dicas que eu podia dar pra vocês, respeito de loiros, de descoloração. Pra semana que vem, vou falar com vocês um pouquinho sobre alongamentos. Essa semana eu fiz uma capacitação de fibra de vidro e aí eu quero falar com vocês semana que vem um pouquinho sobre essa nova técnica que tá aí no mercado. Agora nessa segunda eu vou fazer uma outra capacitação, segunda e terça, de alongamento de acrílico. Daí para outra semana eu vou falar um pouquinho deles com vocês, tá? É isso aí, meninas. Qualquer dúvida, só mandar lá no meu telefone, um WhatsApp 996 11 7740 ou no meu e-mail, pamela com 2 L's, .fagundes.r@gmail.com, tá bom? Um beijo e até semana que vem.